Batista, o famoso BAP, ele falou com o colunista Rodrigo Matos na sua primeira exclusiva desde a polêmica envolvendo a Leila Pereira e a Libra, a Liga de Futebol, portanto. E o BAP não mediu palavras. A gente vai colocar alguns trechos da entrevista dele a partir de agora para analisar com as minhas parceiras de programa, Mili Lacombe e Alicia Klein. Antes, vamos ver um trecho. Primeiro, o BAP fala que a Libra é palmeirense, por isso a relação com eles não é tão boa. Boa noite, meninas. A gente já comenta. Vamos ver o que disse o BAP sobre essa relação com a Libra. Veja aí. Vamos por partes. Assim, o Flamengo nunca pretendeu sair da Libra. Se a gente pretendesse sair da Libra, eu tinha tomado essa decisão em janeiro desse ano, ou em fevereiro desse ano, ou em março desse ano, ou em abril desse ano, ou em até agosto, na última Assembleia. Nós tentamos de todas as formas pacificar esse assunto, porque nós entendemos que os clubes juntos, eles são mais fortes. Eu não tenho dúvida disso, desde que em condições justas e equânimes. Certo? Bom, então o Flamengo nunca quis sair da Libra e não está nos planos da gente sair da Libra. Agora, o contrato que está assinado com a Globo é soberano. Todos os clubes são corresponsáveis, todos os clubes assinaram por isso. Então, o que nós assinamos com a Globo, nós vamos ter que... Bom, vamos acompanhar então o que dizem a Mili Lacombe e a Alicia Klein. Ô Mili, o BAP cita o advogado André Sica, mas é claro que ao definir a Libra como do Palmeiras, o que você acha você acha que ele quer passar com essa mensagem, Mili? O que ele quer dizer sobre essa relação com a Libra e também com os recursos que são repassados aos clubes? Boa noite para você. Boa noite, Diego, Alicia, todas e todos aqui com a gente. A entrevista é longa, ela tem mais de 1 hora, então eu recomendo que as pessoas assistam, porque tem muita coisa sendo dita ali e tem muita coisa que está sendo sugerida ali, e são coisas que eu considero problemáticas. Assim, eu vou analisar de uma maneira mais genérica. Ele diz que o Flamengo nunca quis sair, A gente viu esse trecho aí. Mas a postura dele é separatista do começo ao fim. Ele coloca o Flamengo como o Flamengo sendo, assim, muito maior e melhor, porque maior a gente pode até argumentar, Ele fala que o Flamengo é 25% da torcida no Brasil, os números, as pesquisas dizem 20%, então é um pouco menos, mas é a maior torcida do Brasil. Mas ele se comporta como se o Flamengo e ele fossem muito melhores do que os demais. E aí a gente tem um problema. Em nenhum momento ele fala de conjunto, de solidariedade, de grupo, não existe esse tom na comunicação dele. O Flamengo, ele chega até a dizer que se por acaso nenhuma emissora quiser passar o Flamengo, a Flamengo TV se basta. Então, assim, é uma atitude estranhíssima. Sim, daí ele cita advogado, ele fala de conflitos de interesse da Leila, e acho que tem campo para discutir tudo isso aí, conflito de interesse, Crefisa, Leila, Vasco, Palmeiras, a gente pode entrar nesses debates, assim. Mas aí ele faz uma sugestão que para mim beira a leviandade, que é dizer que o Vasco teria perdido do Palmeiras por causa desse conflito de interesse. É muito complicado, ele vai para um lugar muito complicado. Então, assim, eu acho a postura dele complexa, eu não consigo muito defender esse tipo de postura. Ele faz uma divisão moral, eu estou desse lado e sugerindo que Leila e demais estão do outro lado. Mas eu vou lembrar, gente, assim, é preciso lembrar. Há muito pouco tempo, o diretor da base do Flamengo fez um comentário muito eugenista, dizendo que se a gente quer força física, a gente tem que olhar para o continente africano. Se a gente quer intelectualidade, a gente tem que olhar para a Europa. É um comentário eugenista, na raiz. Eu não lembro do BAP ter se manifestado. Ele quer falar em divisão moral? Ai, gente, é muito complexo. É muito estranho. Não é só contra a Liga, O presidente do Flamengo também falou claramente sobre a Leila Pereira. Vamos ver esse trecho da fala dele. Eu diria o seguinte, a relação com a Leila era uma relação muito boa, até um determinado momento desse ano. Assim, a relação com a Leila é ótima quando você concorda com tudo que ela quer. Aí a relação é muito boa, tá certo? Com o Casares, a gente tem uma relação pessoal, de empatia e da gente se dar bem de longa data. Tivemos um outro estresse aqui ocular por conta desse processo que a gente falou, mas eu entendo que assim... Os processos dentro da Libra. Que eu acho que a discordância em relação a alguns pontos fez com que a gente tivesse
momentos de maior tensão ali dentro, com os dois. Bom, vimos mais um trecho da entrevista. Enquanto trocam farpas públicas, Leila e Bap estiveram lado a lado numa reunião da Conmebol hoje. Eles não interagiram durante o encontro, mantendo um clima de guerra fria entre os dois clubes. Alicia, e essas palavras sobre a Leila Pereira? Uma boa noite para você. O áudio não está vindo. Era a usuária mesmo? Agora sim. Era a peça desse lado aqui, gente. Boa noite para você, Diego, para Mili, para todo mundo que acompanha o All News. Essa guerra ela é fria, mas ela está esquentando, porque o BAP diz na entrevista que as declarações da Leila são infantis, que beiram a 5ª série. É engraçado porque quando a gente olha para a linha editorial dele nas redes sociais do Flamengo, assim, é a casa da 5ª série. Mas a 5ª série é a Leila, e é obviamente que ele faz análises literais das provocações da Leila, que diz que o Flamengo vai jogar sozinho, e ele diz que isso é um absurdo, que é claramente uma provocação dela, e que está funcionando, porque ele parece irritado e incomodado com ela, que, né, eu entendo ser o objetivo da Leila, mas é claro que não é bom para o futebol brasileiro que os dois clubes mais bem geridos gastem tempo se alfinetando e que não consigam se entender nem dentro da mesma liga. A gente não consegue ter uma liga só, e dentro da liga em que estão os dois principais clubes do futebol brasileiro hoje, em termos de dinheiro e resultado esportivo, que eles fiquem publicamente se cutucando e não consigam chegar a acordos. O que me parece mais problemático do BAP é que ele ignora o que foi aceito pela gestão anterior e trata o Flamengo, como bem pontuou a Mili, como um clube quase à parte. Ele diz que quer fazer parte da Liga, que ele nunca pensou em sair, que o Flamengo... ele diz que o Flamengo foi muito generoso, inclusive, né, foi em ceder para poder fazer parte dessa Liga, mas não é assim de que ele age na prática. Se o Flamengo fosse generoso, o Flamengo aceitaria aquilo que o próprio Flamengo aceitou no ano passado e assinou, como o nosso colunista aqui, o Danilo Lavieri, já revelou aqui no UOL. Então, o discurso do BAP não casa muito com as ações dele na realidade, e é muito ruim, de qualquer forma, independentemente de quem você acredite que está certo nessa história, se você é Team BAP, Team Leila, Team Treta, né, ou não está nem aí, de qualquer forma, é ruim para o futebol brasileiro que duas das principais lideranças não consigam chegar a um acordo do ponto de vista contratual e, além de tudo, fiquem se provocando e se alfinetando, né, em entrevistas, em vez de falar daquilo que é sério, que é a gestão dos clubes e o futuro do futebol brasileiro. E, por fim, o BAP ainda voltou a insinuar que o empréstimo da Crefisa ao Vasco seria com interesse de comprar o clube. Eu acho que esse é um problema para o futebol brasileiro. Eu não sei se o brasileiro médio entende como funciona o mercado financeiro, mas deixa eu te dizer, quando você, Rodrigo, vai pegar um dinheiro num banco, um empréstimo, o que o banco pede de garantia para você? Algum ativo real, alguma coisa que você tem. Um imóvel, tá certo? Um barco, um prédio. As ações do Vasco são um ativo real. Eu acho que quem pede as ações como garantia está dizendo que quer virar dono. Eles negam, né? Tanto o Vasco quanto a Liga dizem que não existe essa intenção futura. Cara, eu vou dizer para vocês, mercado financeiro, você compra, você empresta dinheiro e a garantia é as ações do negócio. Rodrigo, não precisa dizer para bom meia. Isso é muito básico no mundo corporativo. O movimento é muito claro e ele não superou a barreira dos 20%, porque isso seria um gatilho para você ter que ser considerado, por exemplo, uma parte que não é só financeira. É como se você estivesse realmente botando um pé dentro do clube. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que isso é um movimento, né, de desembarque de um clube para você embarcar em outro daqui a pouco. Eu não tenho a menor dúvida disso. Você vê problema... Aí a fala do BAP, né, sobre a Leila e a Crefisa. Sobre isso, o Vasco da Gama se manifestou. Uma nota oficial foi publicada no site do clube e disse repudiar as palavras do presidente do Flamengo. Portanto,
A nota diz que o Vasco da Gama repudia frontalmente a postura do presidente do Flamengo por fazer insinuações e ilações irresponsáveis e completamente desconexas da realidade em relação a temas que nada dizem respeito à instituição da qual é mandatário. Tal fato, além de não surpreender, certamente tem o intuito de desviar a atenção da opinião pública de assuntos ligados à conduta do seu próprio clube no mercado. Dito isso, o Vasco reafirma publicamente que conduz todas as suas decisões com total transparência, lisura e seriedade, valores que se manterão irretocáveis mesmo diante de atitudes lamentáveis como essa. Bom, o BAP está semeando inimizades ao redor do Brasil, inclusive na vizinhança, lá no Rio de Janeiro, né? O que o Flamengo ganha, o que o Flamengo perde com isso, Mili? O Flamengo não ganha, o Flamengo perde. Assim, tem uma matéria hoje no UOL também sobre a postura do Flamengo nas redes sociais, como a Alicia já falou aqui. Não é legal. Gente, assim, eu acho que tem espaço para brincadeira, tem espaço para cutucada, tá tudo certo. O futebol também tem a dimensão da piada e da leveza. Mas não é isso que o BAP está fazendo. O BAP está colocando o Flamengo num campo oposto a de todos os demais. Isso não faz bem para o futebol, mas é pior para o Flamengo. O Flamengo é realmente uma imensidão. O Flamengo é a maior torcida do Brasil. A gente sabe disso. Mas isso não justifica esse tipo de postura. É uma postura separatista. É uma postura que soa arrogante. A entrevista, em muitos pontos, ela podia se chamar assim: BAP explica o funcionamento do mundo. É isso, assim, deixa eu te explicar como funciona isso. Não, deixa eu te explicar. Ele está dizendo que a Leila quer comprar o Vasco. A gente só vai saber disso se um dia a Leila comprar o Vasco. E se ela nunca comprar o Vasco? Não, sim, mas ela quis comprar. Aí ela desistiu no meio do caminho. Não, a gente não tem como. A Crefisa é um banco. Empresta dinheiro. Por pior que seja, assim, a gente pode questionar a função dos bancos, dos empréstimos, todo o mal que isso faz, né? Ou bem, alguns acham que faz bem, mas assim, tem uma perversidade nisso, usura, né? Os livros sagrados também falam disso, Dante também falou na Divina Comédia. A gente pode falar disso, mas o fato é que esse é o mundo em que a gente vive. E bancos emprestam dinheiro. É isso, gente. Assim, a Leila até ontem era patrocinadora do Palmeiras. Então, a gente tem uma zona cinza. Isso é uma coisa. A outra é ele fazer esse tipo de sugestão, sendo que a Leila nega. Então, ele está rachando o chão. E está deixando de um lado ele e do outro todos os demais. Quem vai pular com ele? O Corinthians? Eu não sei se pula. Aliás, quem que é o Corinthians? O Corinthians está uma ruína fora de campo. Então, é complexo.